Bem, vamos lá. A segunda aula é sobre coberturas, complementa a primeira aula que a gente deu, ainda sobre tratamento de feridas, né, e sobre curativos. A primeira parte é mais como, o que a gente fazer inicialmente, né, como agir nos primeiros passos ali da ferida, e a parte de terapia tópica, então pomadas e tal. E a segunda parte é sobre a outra parte do curativo, que se chama de coberturas, e também pressão negativa. Então vamos lá. Bem, mas afinal, por que nós fazemos o curativo? Por que nós não deixamos a ferida cicatrizar de qualquer jeito, ou aberta, enfim? Por que tem toda essa ciência atrás de curativo? Porque tem situações muito críticas onde o paciente só vai ter esse recurso como tratamento, como nesse caso aqui, em que o paciente fez uma cirurgia de urgência, né, que é uma cirurgia de controle de dano, que a gente chama, tira o paciente ali da fase crítica do trauma, vamos supor, um trauma contuso, um acidente automobilístico, teve uma laceração de baço, está sangrando pra caramba, e aí o pessoal vai lá, abre a barriga, tira o baço, faz hemostasia, mas o cara está super grave, nora alta, instável, e não dá tempo de ficar fazendo muita coisa. Aí você fecha, às vezes tem lesão de cólon, de intestino delgado, então você tampona ali, às vezes bota compressa dentro da barriga, fecha, e reaborda depois. Ou às vezes, o que é mais provável nesse caso aqui, simplesmente você não consegue fechar porque ficou tão tenso, ficou demasiado as vísceras e que você não vai conseguir fechar essa barriga. E eles fizeram o que se chama de Bogotá, que é pegar, geralmente é o plástico do coletor de urina, você corta, abre ele, sutura na parede abdominal e fica aberto. E aí depois você fecha com outras formas, inclusive com curativo. Então, nesse caso, por exemplo, o fechamento da parede abdominal foi feito com curativo VAC, que é quando você coloca pressão negativa na ferida. Então, eles instalaram o VAC, ela granulou, e depois, esse finalzinho aqui, eles foram lá e enxertaram em cima. Assim, isso é um contexto frequente no grande queimado. O grande queimado, ele é um bom curativo para ele, uma assistência de ferida para ele é vital, né? Então, às vezes, essa importância do curativo não fica muito evidente quando a gente está vendo cirurgias mais eletivas, com feridas operatórias menores, tipo uma hérnia, mas no outro extremo do grande queimado, de uma perineotostomia, de uma úlcera de escara, o curativo é a chave do tratamento e faz toda a diferença para a evolução daquela ferida. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma úlcera de escara, aqui a gente também tem uma úlcera de escara não, desculpa, uma úlcera de decúbito, ou escara, né? Uma úlcera sacral, no caso, aqui a gente tem uma úlcera esquiática, e temos também uma úlcera esquiática. E tudo é úlcera de decúbito. E aí, o tratamento é igual para todos? O que vocês passariam de curativo aqui? O curativo seria igual para todos? Muda, não muda? Qual que é disso tudo? Né? Certamente o curativo vai ser totalmente diferente. A gente tem feridas aqui totalmente diferentes. Uma ferida com a placa de necrose, outra com bastante secreção, tecido vitalizado. Essa outra está um pouco mais limpa, mas está bem mais profunda do que as duas. E essa quarta aqui está tão profunda que até lesou a uretra e está vazando urina aqui na ferida operatória. Então, quadros completamente diferentes. E vão exigir segmentos e curativos também bem diferenciados. Vamos ver tudo isso. Curativo vem do latim, né, significa curar, cuidar, na verdade, significa cuidar, e evoluiu bastante ao longo dos anos, dos séculos. Eu já mostrei essas fotos para vocês, desde um curativo na época da Idade Média, que era feito com emplastos de ervas e folhas maceradas e envoltas por tecido. Teve um grande boom na Segunda Guerra Mundial. As guerras, na verdade, elas trazem muito impulso para o avanço da medicina, principalmente para as áreas cirúrgicas. E hoje a gente tem curativos extremamente tecnológicos, eficientes, combinando em cirurgias como transplante de face, né, que é algo inimaginável há décadas atrás. Bem, qual que é o objetivo, então, do curativo? Remover os tecidos inviáveis e os corpos estranhos. A gente viu que isso é super importante para dar prosseguimento para o processo de cicatrização. Se tem tecido inviável, se tem corpo estranho, se tem infecção, a ferida não sai da fase inflamatória da cicatrização. É super importante para o controle da dor, e aí, levando isso ao extremo, né, do grande queimado, por exemplo,
fundamental você ter um bom controle da dor. O curativo também é uma forma de você fazer hemostasia, como nesse curativo aqui, em que a gente fez um curativo compressivo. A intenção do curativo era só hemostasia, eliminar processos infecciosos, ou se não, reduzir a colonização. Às vezes não tem um processo infeccioso de fato, mas a intenção é reduzir a colonização. E manter um meio úmido. Vocês vão ver que ferida aberta precisa de um meio úmido. E quando eu falo meio úmido, não quer dizer que a gente precisa hidratar a ferida, né? Não somente. Se é uma ferida que produz muita secreção, a gente chama isso de uma ferida exudativa, a gente precisa manter meio úmido, secando, entre aspas, diminuindo a quantidade de líquido ali na ferida, porque ela está tão encharcada que vai ser ruim para a cicatrização. Então, manter um meio úmido subentende-se hidratar uma ferida seca, né? Ou absorver o excesso de exudado de uma ferida exudativa. E obliterar espaços mortos, isso é extremamente importante. O ativo também promove um isolamento térmico e permite troca gasosa. Isso é super importante também. Outra coisa que parece uma bobagem é proteger feridas de trauma. Parece uma coisa banal, mas, cara, é impressionante. Quando você está com o dedo do pé machucado, vai vir alguém, vai pisar nele, né? A famosa lei de Murphy não falha. Então, pode ter certeza que um paciente que tem uma região operada chama para um trauma. A probabilidade de ele ter uma contusão ali em cima, abrir ponta, etc., é gigantesca. E também permite a remoção do curativo sem causar dor. Então, é um ponto que tem que estar ligado na escolha dos seus materiais. Incisões cirúrgicas é uma ferida fechada. Então, incisões cirúrgicas ou feridas fechadas, o curativo é apenas oclusão por 24 a 48 horas e manter o curativo seco. Então, a gente não usa muita pomada, não é mandatório usar. Você pode usar, às vezes, um antibiótico para fazer um antibiótico profilaxia. Ou você pode usar um estimulante da cicatrização. A gente viu vários na aula passada, como cicaplast, bepantol, até hipoglós e tal. Mas, teoricamente, com uma ferida fechada, você pode apenas ocluir, fechar ela para evitar pousar bicho e sujeira e trauma também, enfim, todos aqueles objetivos que nós tínhamos no slide passado. Já com feridas abertas, o jogo muda completamente. O contexto é outro, a gente precisa manter um meio úmido. Para feridas abertas, um curativo úmido ele é muito superior a um curativo seco. E ferida aberta, seca, não cicatriza. Ela precisa estar úmida. Então, a gente tem uns princípios gerais em relação ao curativo úmido, né, da ferida aberta. Previne a desidratação do tecido, isso é muito importante, porque a desidratação leva à morte celular, e a gente quer o contrário, não é morte celular, é proliferação celular. O meio úmido acelera a angiogênese, ele estimula a epitelização e a formação do tecido de granulação, facilita a remoção do tecido necrótico e da fibrina, ou seja, a fagocitose feita pelos macrófagos lá na fase inflamatória, na resposta celular da fase inflamatória. Funciona também como uma barreira protetora contra micro-organismos, proporciona a diminuição da dor, porque quando você corta a pele, as terminações nervosas ficam ali expostas, e quando elas desidratam, isso é um estímulo álgico. E você manter a ferida hidratada, você evita a desidratação dessas terminações nervosas, logo, é uma ferida que tem menos dor. Evita traumas também no momento da troca do curativo, porque ela não vai secar, não vai grudar em alguma coisa, e não vai causar um desbridamento mecânico, né? Que é quando você puxar a gás e ela vir com o tecido junto. Bem, o curativo oclusivo, ele geralmente é um curativo impermeável a líquidos, micro-organismos e gases. Mas também nós temos curativos semi-oclusivos, em que eles são parcialmente permeáveis, ou seja, eles permitem a troca de oxigênio, de vapor d'água, mas eles são impermeáveis a líquidos, eles continuam impermeáveis a micro-organismos, como, por exemplo, o poliuretano aqui, que é muito comum em acesso venoso periférico, que ele permite uma troca gasosa, mas ele é impermeável a líquido, tanto é que se sangrar no acesso vai acumular líquido aqui, mas o paciente, por exemplo, pode tomar banho, que não tem problema nenhum, não vai contaminar o acesso, nem nada do tipo. Travou aí, Ruth? Testa sair e entrar.
vou continuar, qualquer coisa vocês avisem, beleza? Beleza, então vamos em frente. Bem, uma coisa super importante nessa parte de curativos se chama cobertura, certo? E o que significa cobertura? Significa cobertura mesmo, é aquela parte do curativo que vai cobrir a sua ferida. E é dividido em primário e coberturas secundárias. As coberturas primárias são aquelas que entram em contato com a ferida, propriamente dita. Por exemplo, gaze, alginato, hidrocolóide, hidrogel. E a cobertura secundária, ela serve para fixar a tua cobertura primária. Isso é um termo muito usado. Quem mexe com curativo, é muito comum nos hospitais terem comissões de curativos, eles usam esse termo, eles não usam, vamos colocar, vocês estão trocando a gase há quanto tempo? Eles falam, vocês estão trocando a cobertura de quanto em quanto tempo? Por que vocês estão usando de cobertura secundária? Então é um termo que é bem comum. E a secundária é aquilo que segura a cobertura primária para ela não cair. Então, um esparadrapo, um micropóreo, um filme de poliuretano, uma atadura, por exemplo. Vamos começar pelas coberturas secundárias. O primeiro, o mais basicão que a gente tem, é o esparadrapo, que segura metade do hospital, né? Metade do hospital tem esparadrapo segurando ali no leito do paciente, ou soro, impressionante. E, deixa eu ver o que vocês falaram. Se tirarem os esparadrapos, o hospital cai. Mas de onde vem esse nome aí? Vem também do latim, que significa separado ou rasgar. Esse prefixo espara significa ou separado ou rasgado, e drapo vem de trapo. Então é como se fosse um pano que separa, ou seja, um pano que separa a ferida do contato, ou um pano rasgado. E tem esse termo aí porque remete àqueles primeiros curativos que eu estava falando da Idade Média, que eles eram feitos por tiras de panos. Então era um pano que era cortado ali, untado com algum tipo de emplasto, e era feito curativo. Então geralmente pedaços de trapo, né, de pano velho, rasgado e tal. Então o esparadrapo remete a esses curativos mais primordiais. E nada mais é do que uma fita têxtil, ou seja, um tecido. Tá? Tem coberturas que são de tecido e não tecido. Então, o esparadrapo é uma fita têxtil e o adesivo é a base de látex. Isso é super, super importante. Por quê? O látex, ele é alergênico. Tem gente que tem alergia a látex. A luva de látex, a camisinha de látex, ou a outros compostos de látex. E, inclusive, esparadrapo. Então, tem gente que usa, se você usa o esparadrapo, ele vai ficar com a dermatite, a pele toda vermelha, às vezes emaciando, e você precisa ficar atento a isso, às vezes perguntar para o paciente, porque pode ser que a tua ferida não está piorando, ele só está fazendo uma reação alérgica. Uma coisa super importante também é ter muito cuidado, porque com frequência faz esse grude danado aqui, com essa cola à base de látex. Ela é muito pegajosa e é comum o paciente voltar, às vezes uma semana depois da alta para o ambulatório, e está cheio de cola desse adesivo látex do esparadrapo. E, gente, isso daqui vai acumular bactéria, vai acumular sujeira, vai acumular poeira, é um meio de cultura ali para a infecção. Então, é super importante, quando vê esses pacientes, orientar eles a tirarem essa cola. Mas ter cuidado, porque não adianta esfregar isso com pano, vai ferir a pele, né? Como que tira um adesivo? Vocês lembram quando... Tem sim. Vocês lembram quando a gente é criança que gruda um chiclete no nosso cabelo? Como é que tira cola? É com manteiga, né, no chiclete? Ou seja, o que tira cola são substâncias oleosas. Então, quando o paciente tiver com muita cola assim, de esparadrapo, você deve mandar ele passar um óleo corporal, por exemplo, ou se for um paciente muito pobre, óleo mesmo. Ele tira o grude com uma substância oleosa, de preferência um óleo corporal, e depois no banho ele tira a substância oleosa com um sabonete, porque o sabonete quebra bem as substâncias oleosas, mas não quebra esses grudes. Então, é super importante manter a higiene da ferida, é tão importante quanto uma cobertura super cara. Não adianta nada passar um curativo de R$200 para o paciente se ele não limpa, se está cheio de grudes, cheio de sangue, cheio de secreção, aquela ferida vai infectar. E aí a grande desvantagem são essas duas, esse grude e ele ser alergênico. Mas é um curativo bem funcional, também bem útil. Outra cobertura secundária super útil é o micropóreo. Ele é uma fita porosa
Então, ele é permeável, ele permite a troca de gases e a passagem de líquidos. Isso pode ser bom. Às vezes você não quer vedar aquela ferida, você quer ter essa permeabilidade, que ele seja semi-oclusivo. O adesivo dele não contém látex, por isso que tem esse dizer de que o microporo é hipoalergênico, né? Não é que ele tem propriedades que diminuem a alergia, não é isso. Só que ele não tem látex, o que causa alergia é o látex. Então, por isso que ele não é alergênico, porque o adesivo dele é constituído de outras substâncias. Mas ficar atento, porque ele pode causar feridas. É super comum a gente ir lá ver o paciente depois da cirurgia e ele está com a ferida vedada. E aí lembra que eu falei que, olha, ferida cirúrgica que foi afiada, que está fechadinha ali com ponto, a gente só precisa de um curativo oclusivo, só para tampar a ferida. Não está escorrendo nenhuma secreção, você não precisa vedar a ferida. Então não tem necessidade dessa quantidade de micropore. Você precisa de um micropore só para segurar a gase, então você pode usar uma tira muito menor. E parece bobagem, mas se vocês notarem, tem uma ferida bem aqui, ó. E essa ferida foi por conta do micropore. E aí você vê depois o paciente com uma ferida operatória quase toda cicatrizada e a pele toda ferida, tá vendo? Isso aqui se chama dermabrasão. Tem muita gente que fala, ele fez alergia até ao micropore. Não é alergia ao micropore, é dermabrasão. Igual se você grudar um cartaz na parede, se você puxar, atrás do durex, às vezes vem a tinta da parede junto, é a mesma coisa. Se você puxa o micropore, às vezes vem a epiderme junto. E o ruim é que isso daqui arde pra caramba. Como é uma ferida muito superficial, lembrem que feridas superficiais ardem. Se você cai de moto e se rala, arde pra caramba. Mas, às vezes, uma queimadura de terceiro grau é indolor. Então, feridas superficiais ardem muito porque as terminações nervosas estão todas preservadas e a flor da pele ali. Então, isso aqui vai arder, o paciente não vai querer lavar com sabonete, não vai querer passar uma outra substância que cause dor aqui, vai atrapalhar o cuidado. E pode ficar cicatriz. Então, eu já tive paciente que ficou uma linhazinha da ferida da incisão e ficou uma mancha preta, por conta do danado do micropore. Então, tem muito cuidado com o uso do micropore. Se você está colocando o micropore só para segurar a gase, não precisa botar tanto micropore assim. E até para você conseguir ir revezando a ferida, né? Pensa que ele vai passar, às vezes, 14 dias botando micropore na pele. Então, às vezes, é importante, em um dia, você bota um micropore no sentido longitudinal. Depois, no outro dia, ele bota no sentido perpendicular, porque essa região está descansando enquanto a fita está no outro dia. Uma pergunta, vocês estão vendo meu mouse aí? Dá para ver? E... dá para ver? Beleza. Contando as coisas aqui em Clubhouse, jurando que estava aparecendo. Então, por exemplo, você bota uma fita nesse sentido longitudinal e depois você troca, bota assim no sentido perpendicular, porque agora onde pregou aqui está descansando. Então é uma ideia legal ficar trocando as fitas. Certo. Então, isso foram as coberturas mais frequentes que a gente tem, que é a cobertura primária e que é micropore e esparadrapo. Mas a gente também tem os filmes de poliuretano. E aí eu trouxe aqui dois nomes comerciais que são os mais comuns, que é o Opsite e o Tegaderm. É bem comum ter em hospital. É aquelas fitas, e a gente usa muito em acesso venoso periférico. Ele nada mais é do que uma película de poliuretano, bem fina, e o adesivo dele é de acrílico. É super bom porque esse adesivo ele não adere tanto quanto o do micropore, então ele não causa aquelas dermoabrasões que a gente vê no micropore. O ruim é que ele não adere a superfícies úmidas. Então é um curativo que, se tiver molhado, ele não gruda. E às vezes termina a cirurgia ali, o pessoal limpa com a compressa com soro, passa uma compressa com alcoólica, tem que esperar secar, porque se bota logo o poliuretano, ele não vai grudar, você vai perder o curativo. A grande vantagem dele é que ele é transparente, então você consegue ir avaliando a sua ferida operatória sem precisar tirar o curativo, né? E ele é semipermeável, então ele permite a passagem de oxigênio e vapor d'água, mas ele continua impermeável a líquido, então o paciente pode tomar banho que não molha, ao contrário do micropore, que é muito mais poroso. Se o paciente tomar banho, vai molhar tudo, você vai precisar trocar o curativo. Bem, uma desvantagem dele é que, como ele é um curativo que ele é impermeável a líquido, se for uma ferida exudativa ou infectada, que está soltando secreção purulenta,
não é muito indicado usar ele, porque vai acumular líquido. E quando acumula líquido, macera a pele. Igual quando a gente toma banho e fica com os dedos engelhados, né? Se continuar a exposição naquele líquido, a pele vai macerando, vai ferindo. Então, tem que ter cuidado, porque tem essa desvantagem de, se for uma ferida exudativa ou uma ferida infectada, não é adequado ele. Às vezes é melhor tirar e usar o micropore, que é poroso a líquido. E ele não é tão acessível, ele é bem mais caro que um esparadrapo, por exemplo, ou um micropore, que tem em quase todos os hospitais. Certo. Outra cobertura bem bacana também é o Medipore. O Medipore, ele é feito de poliéster, ele tem adesivo, é um adesivo acrílico também. O bacana é que ele é muito poroso, igual o micropore, mas a principal vantagem dele é que, além de ele ser poroso, ele é flexível. Então, se, por exemplo, você bota um micropore em uma área de articulação, tipo um joelho, quando você dobra, ele vai desgrudar, porque o micropore ele não é muito flexível. Se você puxa, ele rasga. Já o Medipore não, ele é flexível. Você consegue esticar o Medipore. Então, para a área de articulação é bem legal, porque ele dá uma distensibilidade e não desgruda o curativo. E ele também é hipoalergênico, mas não é que ele diminui a alergia, só que o adesivo dele é acrílico, né? Não é látex. E a grande vantagem dele é que ele é flexível. Ok, vamos agora para as coberturas primárias, que são aquelas que ficam em contato com a ferida. Nós temos as coberturas aderentes, e aí o carro-chefe das coberturas são as gases. O que é gase? É um tecido de algodão entrelaçado, e é uma cobertura muito porosa. Esse entrelaçado da gase, ele é completamente aleatório, ele não tem uma dimensão fixa, né? É um entrelaçado aleatório. Ele fornece absorção, porque o algodão ele é absortivo, então ele tem uma capacidade de absorção e oferece também proteção. Ele faz um curativo acolchoado, o que é muito bom. Ele também é um curativo bastante acessível, ele é bem barato, né? Uma desvantagem da gase, tem duas desvantagens. Uma é que ela desfia, solta fibra, e isso é muito ruim, porque se fica fibra de algodão na ferida, ou às vezes dentro de uma cirurgia, quem usa gase na cirurgia, tipo a plástica usa, às vezes está operando uma coisinha muito pequena, tipo um nariz que não cabe uma compressa, a gente enxuga com gase. Se for uma gase que desfia muito e fica fiapo de algodão dentro da ferida, isso pode fazer uma reação inflamatória, depois atrapalha um pouco o pós-operatório. Então, a gase desfia bastante, isso é um pouco ruim. E gruda, gase de má qualidade que desfia muito, gruda, e aí fica os fiapos ali, atrapalha e tal. Outra coisa, a principal desvantagem dela é que ela é muito aderente. Então, a gase gruda muito na ferida. E aí tem que ficar ligado com isso. Existem gases que são não aderentes. Ou seja, são gases que não grudam muito na ferida. E aí, dentre dessas que não são aderentes, a gente tem dois tipos, duas classes. As impregnadas e as não impregnadas. As impregnadas é que está impregnada com algum medicamento. E as não impregnadas, elas não têm nenhum medicamento. Então, vamos ver aqui algumas. A mais comum é o rayon. O rayon ele é um tecido de fibra celulósica, uma malha não aderente, ela não é feita de algodão igual a gase, ela é feita de acetato de celulose, que é chamada de seda artificial. Isso é um tecido que, inclusive, tem roupas com esse composto. Existem também uma gase não aderente bem comum chamada melolin. O melolin ele é uma cobertura não aderente, falei gase, né, mas o nome correto é cobertura. Ele é uma cobertura não aderente e não impregnada, e ele é formado por duas camadas. A primeira camada ela fica de fato em contato com a ferida, tem a função de não aderir, é formada por um filme de poliéster perfurado. E aí, como ele é perfurado, ele permite a passagem de exudado, então ele é semi-permeável. E a gente tem uma segunda camada absortiva, e é formada por um coxim de fibra de algodão e acrílico também, que tem uma capacidade de absorção. E é interessante porque a gente tem duas coisas legais, né? Essa gase ela não gruda, ela é semi-permeável por conta da primeira camada, não veda, mas ela tem uma camada que pode absorver, que é a camada mais externa de algodão. Então, é uma gase muito boa. Sim, e aí você tem essa propriedade de ser um curativo absortivo e acolchoado.
Tem também outras coberturas, que, como eu falei, elas são impregnadas. Então, a gente vai ver várias aqui. Nada mais são do que diferentes tipos de malha impregnada com alguma coisa. Então, vamos conhecer algumas. Tem vários nomes comerciais, eu vou colocar o nome deles aqui, mas é só importante você entender o conceito disso. Bem, essa gás impregnada com AGE, com óleo vegetal, ou ácidos graxos essenciais, ou dessane, certo? Então, a malha não aderente, também de acetato de celulose, igual o rayon, impregnada com AGE ou dessane, ela acaba sendo menos aderente, gruda menos, e porque o rayon, né, é uma cobertura não aderente do que a gase normal, e tem todos aqueles benefícios que a gente já falou do dessane ou do AGE, que eu não vou repetir aqui agora, mas que, resumindo tudo, estimula pra caramba o tecido de granulação. Então, acaba tendo esse recurso do dessane junto. Indicação de feridas que você quer manter um meio úmido, que não quer que haja a adesão da tua cobertura, que não grude, né? E que você quer ter efeito de estímulo para granulação. Outra gase impregnada, muito comum, é o Adaptic. O Adaptic, ele é uma malha não aderente de acetato de celulose, ou seja, o rayon, junto com petrolato. O que é petrolato? Petrolato líquido é vaselina purificada, é uma vaselina líquida. É um composto à base de petróleo, que é a vaselina, só que em estado líquido, e isso permite menos aderência, porque a vaselina não gruda. E, inclusive, às vezes, a gente quer fazer um curativo que quer colocar alguma pomada, mas a gente não quer usar nebacetina, a gente não quer usar um antibiótico, a gente não quer usar nada, a gente só quer uma pomada, porque eu não tenho nenhuma cobertura não aderente, eu só tenho gás no meu hospital e a gás vai grudar. Aí eu posso, por exemplo, pedir vaselina. É comum ter no hospital vaselina estéreo. Eu boto uma camada de vaselina e boto a gás por cima. A gente também usa muito vaselina quando, por exemplo, eu vou botar algo que pode agredir o tecido sadio. Por exemplo, uma colagenase, a gente viu que a colagenase não é seletiva, ela degrada colágeno, então degrada tecido saudável. E a gente viu que a papaina, por mais que ela não seja, que ela não degrade tecido sadio, porque ela só degrada cisteína, e colágeno não tem cisteína, a gente viu que o líquido dela, que ela produz, é irritante. Então, é muito comum, nessas ocasiões, a gente pedir para o paciente passar uma camada de vaselina em cima da pele sadia e depois aplicar outra pomada que pode ser irritativa. Mas, enfim, só quis fazer um gancho aí da vaselina. O Adaptic é um rayon, acetato de celulose com petrolato. É uma cobertura bem menos aderente. E tem uma boa porosidade. Isso é bem interessante, porque causa menos retenção de fluido. Ela tem uma porosidade bem maior do que a gase. Deixa uma maior umidade, no entanto, ela tem menos absorção, porque o algodão ele absorve mais do que o acetato de celulose. Mas um outro benefício bem bom da Adaptic é que ele não desfia. Quais são as indicações? Feridas superficiais, que você quer manter a umidade, mas que você não quer macerar ela até que produz algum exudato ali, então você pega uma cobertura que tem uma porosidade maior, né? O entrelaçado dela é um pouco mais largo, e que ela não seja aderente. Então, essa é a grande indicação do Adaptic. Tem outra também chamada Lomatuel, que é uma malha de algodão, e tem parafina também, né, que é também um tipo de vaselina, só que é uma vaselina branca, e glacine, que é um papel meio transparente. Não é tão comum esse curativo, eu particularmente nunca vi pessoalmente na prática. O Adaptic é bem mais comum, mas ele tem as mesmas indicações, ele é quase a mesma coisa que o Adaptic, só muda, em vez de o Adaptic ser o acetato de celulose, que é o rayon, esse daqui é o algodão. Então, muda a porosidade do curativo e a aderência dele. Né? Então, vantagens semelhantes, mas essa aqui adere mais e é menos porosa. Outra cobertura é o Inadine, que é uma malha de viscose. Viscose é um tecido. Uma malha de viscose, de baixa aderência, e ela é impregnada com iodo povidina a 10% e polietileno glicol. A gente vai ver muito esse nome, polietileno glicol. E não só em curativos. Se você olhar a maioria das pomadas, tem muito
é muito comum o polietileno glicol ou a carboximetilcelulose, e são compostos aí para serem veículos na formulação daquela substância. Eles têm propriedades de hidratar, de reter água e tal, então é bem comum a presença do polietileno glicol. A grande vantagem desse tipo de curativo é que ele tem um efeito antisséptico de longa duração por conta do iodo. E é bem bacana porque você consegue monitorar a troca visualmente, né, o curativo, porque esse iodo, à medida que vai passando o tempo, ele vai perdendo a coloração laranjada à medida que vai liberando esse iodo. Então é bem interessante. E lembrando que o iodo tem uma ação antimicrobiana, né, bem ampla. Então cobre bactérias, cobre protozoários, cobre fungos, alguns esporos também. Então o curativo com indicação de ser profilático para infecção secundária e que você quer manter um meio úmido. Tem outro curativo também, que é a base de aloe vera, que é a babosa, que a gente viu na aula passada, que os efeitos da babosa são bem documentados já, e tem uma malha não aderente, mas também não é muito comum, é bem comum, mas é interessante saber que existe. Outro curativo que também não é comum é o Candle, ou Escitalfa, é uma malha de algodão com poliuretano, que é aquele plástico transparente que a gente viu anteriormente. E tem o PHMB. O PHMB é um antisséptico, ele tem uma ação antisséptica bem interessante contra gram negativo, contra gram positivo, contra alguns fungos. É bem comum esse antibiótico também misturado em alguns curativos. Então ele tem a vantagem de ser um curativo com ação antimicrobiana. Aí você usa quando deseja profilaxia para infecção secundária. Outro curativo, agora outra classe de curativos, são as coberturas absorventes. Então a gente estava em coberturas impregnadas, que era uma malha de alguma coisa, que pode ser aderente ou não aderente, impregnada com um composto médico, tendo uma função mais específica. Agora nós temos coberturas absorventes. E a intenção desse curativo é você absorver líquido ou odor. E aí começar pelo Actisorb, que é um curativo com carvão ativado. O carvão ativado ele é um material de carbono que tem uma porosidade bastante desenvolvida. O carvão, né, na verdade, é um material de carbono, tem uma porosidade bastante desenvolvida. Ele é capaz de coletar tanto gases quanto líquidos e algumas outras impurezas, retendo ali nos poros dele. Então ele tem essa ação bem interessante de reter substâncias. E é bem comum esses curativos terem a prata metálica, que a gente já viu ter ações antimicrobianas. Como que é composto esse curativo? Esse curativo tem uma superfície externa, que é feita de nylon, e então você tem uma superfície que não é aderente, e você tem no interior dele, nessa parte preta aqui, o carvão ativado, muitas vezes misturado com prata, depende do curativo. Às vezes é só carvão ativado, às vezes é só prata. O Actisorb, que é esse que eu trouxe aqui, tem os dois. Então é bem interessante porque você tem a ação da prata, que é antimicrobiana, e você tem a ação do carvão ativado. E é bem legal porque essa formulação dele faz com que essa superfície de nylon proteja, fazendo com que o carvão não entre em contato diretamente com a ferida. Ele fique ali no meio. Então a gente tem a ação do carvão, que atrai moléculas de odor e atrai exudato para dentro desse curativo, para o interior dele, mas a superfície de nylon não deixa o carvão e o nylon e a prata extravasar para o interior da ferida. Então é um curativo que tem ação antimicrobiana por conta da prata, tem um efeito absorvente, que é por conta do carvão, e absorvente inclusive de odor, e um curativo bem interessante que você pode deixar vários dias aí, até uma semana lá, dependendo do grau de exudação daquela ferida. Indicações: profilaxia de infecções secundárias e controle de odor. Outro tipo de ferida absorvente é a hidrofibra. Nós temos várias formulações. Eu trouxe aqui a mais comum, que é o Aquacel. O que é hidrofibra? A hidrofibra é um material que é absorvente e ele, quando absorve o exudato, ele transforma essa fibra em gel. Então tem um processo de gelificação, que a gente chama. E quando tem prata na composição, tem ação antimicrobiana.
Por exemplo, tem o Aquacel Extra e o Aquacel Extra AG. Sempre que tem AG no curativo é porque tem prata. Quais são as vantagens? Essa ação gelificante, tem ação antimicrobiana quando tem a prata e grande poder absortivo e mantém o meio úmido ali da ferida. E o legal é que esse gel, ele diminui o espaço morto, né? Então, se tiver algum espaço morto, quando tiver a formação do gel, vai ser ocupado esse espaço morto pelo gel, e isso evita um pouco a proliferação bacteriana. E o gel, ele mantém a umidade mais balanceada ali. À medida que vai exudando muito, ele vai reagindo mais com a fibra e fazendo mais gel. Se tem pouco exudato, não forma tanto gel assim. O fabricante, ele alega que o produto tem uma capacidade 39% mais absortiva do que os outros curativos da categoria, prolongando o seu uso. Então, a indicação é feridas exudativas, ou seja, aquelas feridas que estão produzindo muita secreção. Uma outra cobertura absorvente muito comum é o alginato de cálcio. O alginato de cálcio, ele é feito através de fibras, é um curativo de fibras extraídas dessas algas marinhas aqui, as algas marinhas marrons. Por isso que tem esse nome. E ele tem presença de 2 ácidos nessas fibras vindas dessa alga, que é o ácido gluorônico e o manurônico. A vantagem é que o alginato de cálcio deixa o meio úmido. Vamos entender um pouquinho aqui como é que funciona essa ação gelificante aqui também do alginato de cálcio. É bem comum isso na indústria alimentícia. Eles usam muito algumas algas, por exemplo, para fazer sorvete e tal. É quase o mesmo processo. O alginato de cálcio tem esses ácidos e eles têm íons cálcio. Então, o íon cálcio presente no curativo, ele faz uma troca iônica com o sódio presente no sangue. E essa reação do cálcio do curativo com o sódio do sangue faz a gelificação do material. Ele é bem interessante porque ele não é tóxico nem alergênico, também preenche cavidades. Geralmente, esses curativos gelificantes, eles têm essa vantagem de preencher cavidade, porque o gel ele ocupa um volume maior do que o curativo em si, né? Acabando sendo não aderente também, o que é bem interessante, permite uma remoção sem trauma, né? Então, a indicação do alginato de cálcio é feridas muito exudativas. Mas atenção, a gente viu ali que tem uma reação do cálcio com sangue. Então, o alginato de cálcio tem uma ação melhor com feridas sangrantes. Se é uma ferida que não está sangrando nada, tipo aqueles slides ali que eu mostrei das úlceras de decúbito, tinha uma que estava com bastante secreção, tecido desvitalizado ali, né? É uma ferida bastante secretiva, mas não tinha muito sangue ali e nem tinha tecido de granulação para o alginato entrar em contato. E aí o alginato perde muita função dele, porque não vai ter essa troca de cálcio e sódio e ele vai ficar meio que subutilizado. E aí, às vezes, é melhor usar um outro tipo de curativo. Então, ter atenção, porque o alginato funciona muito melhor quando ele está em contato com um tecido de granulação, que é muito vascularizado, ou uma ferida sangrativa. Outra cobertura absorvente é o hidrocoloide, certo? O que é hidrocoloide? Hidrocoloide é um nome que se dá a esse composto com várias proteínas, que é a carboximetilcelulose, a pectina e a gelatina. Então, a gente chama esse conjunto aí de proteínas de hidrocoloide. E também tem uma espuma de poliuretano. É bem interessante porque as partículas da celulose elas vão se expandir quando absorver líquido. E aí cria também um gel que mantém aquele ambiente úmido. E a gente está falando sempre de ambiente úmido, né? Tem coisas bem interessantes, porque você controla o exudato e ao manter o ambiente úmido você mantém o desnudamento autolítico ali, a angiogênese, todas aquelas coisas que a gente já viu que é muito favorável para o ambiente úmido. E ela não é aderente. A indicação, feridas com leve a moderada exudação. Outra cobertura absorvente é o hidropolímero. Vê que é muito semelhante, né? Tem a hidrofibra, o hidrocoloide e o hidropolímero, mas a função deles é quase a mesma. A fisiologia desse curativo é quase a mesma. Esse aqui é bem comum. Baiatan, Alevin, Curafoam, esses nomes são bem comuns. Quando vocês estiverem rodando em curativo, talvez vocês escutem. Então, ele funciona da seguinte forma.
ele tem uma espuma de poliuretano, que a gente chama que tem 3 camadas, como se fosse um curativo 3D. Tem uma camada central de poliuretano, ela é responsável por controlar um pouco a absorção de fluido desse curativo. E tem uma outra camada externa que também é de poliuretano. O curativo é todo de poliuretano, mas feita por 3 camadas aí. E essas camadas externas, elas evitam o contato direto com o tecido, então evita a agressão durante a remoção, funciona aí como uma barreira para que a espuma central consiga absorver um pouco mais do líquido. Tem várias formulações impregnadas, por exemplo, com ibuprofeno, que é o Baiatan Ibu, tem impregnada com alginato, então tem uma ação antimicrobiana, tem o Baiatan silicone, que tem uma camada de silicone que dá um revestimento um pouco melhor, então é mais impermeável a bactérias, por exemplo, tem várias formulações. Indicação também feridas com leve a moderada exsudação. Esse curativo, todos eles, né, que produzem essa ação de gelificação, de absorção de líquido, são bem interessantes para preencher cavidade. Agora a gente está passando por uma categoria que é curativos hidratantes. Então são curativos para feridas secas, porque a gente, ao contrário do anterior, onde a gente queria absorver secreção, aqui a gente quer hidratar a ferida. Então a gente tem o hidrogel. Então não confundam hidrocoloide, hidrofibra com hidrogel. São coisas diferentes. O hidrogel tem uma função totalmente diferente das outras, porque os outros são absorventes. E o hidrogel é um curativo hidratante. Qual que é a composição do hidrogel? Ele é feito de, basicamente, água ou cloreto de sódio, propileno glicol, que eu falei já anteriormente, né? Ele acaba mantendo líquidos, se estimula o meio ambiente úmido, e a carboximetilcelulose. Essas duas substâncias acabam fazendo reidratação celular, estimulando o desnivelamento autolítico, então é bem comum ter isso em medicamentos. A vantagem é que você vai conferir um ambiente úmido para aquela ferida, e atenção para você não passar muita medicação e acabar macerando a ferida, deixando ela muito hidratada, né, entre aspas. Indicação: feridas secas e com tecido necrótico. Por quê? Porque ao molhar ali um pouco, ao você aumentar a umidade daquela ferida, fica mais fácil depois de você desbridar, fazer um desbridamento cirúrgico. Retirar com lâmina, às vezes até na beira do leito. Quando está muito seco, às vezes é um pouco mais difícil, porque fica muito aderido. Aí você usa um pouco o hidrogel, nas próximas sessões de desbridamento fica um pouco mais fácil de retirar. Também é bem interessante o hidrogel para proteger estruturas expostas. Vocês vão ver que osso, nervo, tendão, quando fica exposto, eles ressecam e aquela estrutura acaba sofrendo, morrendo. Então, para você manter uma estrutura exposta até um retalho vir cobrir, por exemplo, você pode fazer um curativo com hidrogel, porque você está hidratando ali. E às vezes eu chego no hospital, às vezes acontecia muito para fazer avaliação por ortopedia, tinha um tendão exposto, ou às vezes um osso mesmo, e estava só com gaze, o gaze é aderente, e a gaze tem a ação absorvente, né? O algodão absorve pra caramba. Não tem nada a ver estar em cima do osso ou do tendão. O ideal seria colocar um hidrogel, aí você pode botar uma cobertura qualquer em cima, até uma cobertura aderente, se não tiver outra coisa como a gaze. Vamos agora para uma outra classe, que são os substitutos cutâneos. Que é o substituto de pele, que a gente chama. São curativos bem mais tecnológicos, super caros, é bem comum a gente ter isso. Geralmente você só vê quando tem comissão de curativos bem implementadas no hospital. Eles têm acesso a esses curativos maiores. Alguns, inclusive, são feitos por plásticos, cirurgiões plásticos. Para vocês entenderem esses curativos que são substitutos cutâneos, eu vou puxar um link, fazer um link com enxertia, certo? Então, esses substitutos cutâneos, eles substituem a pele, temporariamente, né? E eles podem ser um curativo biológico ou não. Então, esse curativo biológico, o mais tradicional é a pele de cadáver, que é o halo enxerto. O que é o halo enxerto? Enxerto, vocês já devem ter visto comigo, que é uma pele que a gente retira para cobrir uma ferida. E halo é porque é da mesma espécie. Então, você está tirando de um humano para outro. Isso foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial e é bem comum no tratamento de queimaduras. Então, você retira
a pele do cadáver, limpa, etc., e enxerta em outra pessoa. E é interessante porque o halo-enxerto, ele não fornece só uma cobertura temporária, né? Aqui eu tenho uma cobertura temporária, a gente viu as vantagens de você ter um curativo, de ter uma cobertura, né? Proteção gasosa, isolamento térmico, barreira contra a infecção, melhora o meio úmido, enfim, tudo aquilo que a gente viu nos primeiros slides. Mas, quando a gente tem um componente cutâneo em cima, a gente também tem um estímulo muito grande para cicatrização. Não é. Então, não é bem o mesmo. Às vezes tem gente que aplica hidrogel, mas geralmente quando tem essas infiltrações de substâncias que dão problema, geralmente é o PMMA, que é o metilmetacrilado. Dá muito problema, ele é inabsorvível. O hidrogel também não é muito indicado, principalmente em concentrações muito grandes. Mas, geralmente, o que dá mais problema são os inabsorvíveis e o PMMA. Tem gente que infiltra qualquer coisa, né? Até silicone industrial na pessoa. Então, tem gente que também infiltra hidrogel. Já vi paciente que infiltrou vaselina, óleo mineral. Óleo mineral de você dá para o paciente para estimular a evacuação. E tem gente que injeta para bíceps, para ficar musculoso. E dá muito problema essas coisas. Mas, geralmente, não é muito hidrogel, não. Mas bem lembrado. Esses substitutos cutâneos aqui, eles são muito importantes porque não só dão essa barreira cutânea, mas também eles têm toda aquela quimiotaxia de citocinas, lembra? Que libera a citocina, que vai estimular a angiogênese, que vai recrutar macrófago, que vai recrutar fibroblasto, etc. Então, não tem só a função de barreira. E é por isso que, às vezes, que o enxerto é tão versátil. Vocês devem ter escutado já falar nisso. Você bota o enxerto, ainda que você perca aquele enxerto inteiro, que não haja nenhuma integração e aquele enxerto morra, ele ainda assim fecha a ferida. É impressionante. Porque mesmo ele não integrando, tem toda essa ação aí de fatores de crescimento, de quimiotaxia, de citocinas, de estímulo à cicatrização de feridas, que acaba evoluindo bem. Então, é bem interessante esses curativos biológicos. Outro tipo de curativo biológico é o xenoenxerto, que é também um enxerto, uma pele, só que em vez de ser um animal da mesma espécie, de um humano para outro, é de um outro animal. E está bem recentemente na moda a pele da tilápia para queimados. Esses curativos biológicos que a gente usa mais em queimados, né? Que é o extremo de uma ferida. E é muito interessante. Antes usava-se também pele de porco, a pele suína é muito semelhante à pele humana. E a pele de tilápia é excelente também, então é um curativo fantástico. Inclusive, quem desenvolveu esse curativo foi um brasileiro. E uma coisa bem interessante também é um curativo biológico à base de membrana amniótica, que é usado há bastante tempo em queimaduras. A membrana amniótica ela é rica em colágeno e em vários fatores de crescimento, né, que vão estimular a cicatrização. Como que funciona isso? Parece meio freak show, né? Mas é bem interessante. A placenta ela é coletada, lavada com PBS, que é uma substância, não lembro agora o nome, a base de fosfato, tipo salina fosfato, é um negócio assim, para lavar a substância e retirar os coágulos, os debris. O âmnion e o córion é recolhido, incubado em algumas soluções antibióticas, mantido por algumas horas lá. Em seguida, ele é separado manualmente, ou seja, é separado manualmente do córion, o âmnion do córion. Depois, há uma descelularização e esterilização do material. Então, veja esse termo, descelularização. Isso é muito importante para os próximos curativos. Eu posso ter uma matriz dérmica da pele sem células. Então, por exemplo, o colágeno não é uma célula, é uma proteína, né? Pectina, lectina, cisteína, enfim, tudo isso é proteína. O que é célula? Por exemplo, queratinócito, célula basal, melanócito, enfim, isso tudo são células. Então, eu posso ter um curativo sem células, só com a matriz extracelular, como se fosse a matriz proteica, o esqueleto daquela derme. Então, é feita uma descelularização desse material, depois ele é lavado em uma solução tampão, e depois ele é preparado para o uso como curativo. Então, bem interessante, né? E a gente tem substitutos cutâneos sintéticos, e eles são acelulares, que é exatamente isso que eu estava falando. Geralmente, eles têm dois componentes.
um componente que substitui a derme, geralmente a malha de nylon ou colágeno, e um componente que substitui a epiderme, que geralmente é uma membrana de silicone. E como é que funciona isso? Essa matriz dérmica, que é acelular, então não tem célula nesse curativo, é só matriz dérmica proteica, ela vai servir como um arcabouço para a formação da arquitetura tecidual normal. Então, ela vai servir como se fosse um guia, um roteiro, né, um esqueleto para a regeneração do tecido, a angiogênese, a formação celular do próprio organismo dentro daquele arcabouço. Isso é bem interessante porque acelera a cicatrização, mas como não tem esse componente celular, diminui muito a resposta do organismo. Que tem, por exemplo, quando a gente usa uma pele de cadáver, uma pele de tilápia, porque ali tem célula. Então, há uma resposta do organismo contra o corpo estranho, e aqui é uma resposta bem diminuída, porque não tem esse componente celular, é um curativo acelular. Existem vários deles. Eu vou trazer alguns mais comuns aqui, vou falar bem superficial para não entrar muito no mérito, só para vocês já terem ouvido falar. Um dos mais comuns é o aloderme, diria até que é o mais comum. Ele é obtido através de pele humana de cadáver, a gente já viu que a gente usa pele humana de cadáver. Ela é processada, removida as células da epiderme, as células da derme, congelada, desidratada, tem todo um processo aí atrás disso, que é bem interessante tirar a célula, né, porque diminui as reações inflamatórias e as reações de resposta a enxerto, mas mantém ali o arcabouço. Então, um curativo em que eu mantenho a matriz extracelular humana. E a gente tem outro curativo, que é o BioBrain, que é a base de colágeno suíno. Então, eu tenho mais ou menos a mesma ideia dele. Eu vou ter uma malha de nylon com a membrana de silicone superficial e compondo essa matriz extracelular eu tenho o colágeno suíno. Eu tenho também o Integra, também é bem comum, esse daqui. Eu também tenho a malha de nylon junto com a membrana de silicone que faz a função da epiderme e uma matriz extracelular formada agora por colágeno bovino, não suíno, e condroitina 6-sulfato. Isso aqui é cartilagem de tubarão. Tem vários curativos. Então aqui é uma lista, dependendo do que você usa, se é cultura de queratinose, se é de porco, se é de boi, se é de tubarão, enfim, você tem um nome comercial diferente, mas o princípio é o mesmo. Geralmente a matriz, uma membrana de nylon e uma matriz acelular de algum composto. O Dermagraft aqui é interessante porque ele usa Vicryl na formulação dele. E tem vários. Então, por exemplo, aqui eu tenho fibroblastos neonatais de células fetais, por exemplo, cultura de queratinócitos, a base de fibroblasto e colágeno. Então, cultura de fibroblasto vai mudar muito, certo? São curativos super caros, não é muito comum a gente ver, não. E, por fim, eu queria trazer aqui a terapia com pressão negativa, que é o VAC, que é um curativo excelente, excepcional. Vamos entender mais ou menos como é que funciona. Essa terapia por pressão negativa é um tipo de tratamento que a gente faz na ferida e vai ajudar muito na promoção da sua cicatrização quando a gente tem um meio úmido ali estabelecido. A gente controla, mantendo uma pressão subatmosférica na ferida, e isso vai estimular a cicatrização. Vamos entender um pouquinho disso, como é que funciona. Então a gente tem esse equipamento aqui. Eu trouxe aqui o VAC, que é o mais comum, tá? Mas isso é o nome comercial, se chama curativo com pressão negativa, ou sob pressão negativa. A gente chama de VAC porque é o mais conhecido. Geralmente a gente tem uma unidade de processamento, tem vários modelos, tem modelos até que instilam solução, então você pode acoplar um antibiótico e programar para em algum momento aí do dia ele infiltrar antibiótico. Tem módulos de pressão contínua que ele passa horas aspirando, ou você pode programar para uma pressão intermitente, então que ele aspira por tanto tempo, depois ele para um pouco e volta a iniciar e tal. Eu tenho um coletor de secreção, que varia a capacidade, 200 ml, 500, 1 litro. Eu tenho um tubo conector aqui, e eu tenho esse daqui em cima, que é que vai conectar esse coletor à ferida, e eu tenho essa esponja que fica em contato com a ferida. Essa esponja ela é porosa, tem uma interface ali que fica em contato com a ferida, mas não veda tudo, porque se eu colocasse um plástico em cima, ia vedar
não ia dar certo. E eu trouxe aqui essa espuma na foto, ela é preta, que a gente usa para feridas exudativas. Quando tem exposição de tendão, vaso ou ligamento, geralmente a espuma é branca. Tem espumas que tem prata também, que a gente usa para feridas infectadas ou que você quer ter uma ação antimicrobiana. E tem membranas específicas para uso abdominal, que é no caso da peritoneostomia, que elas vão estar em contato com a alça intestinal, né? Então, para não grudar na alça intestinal, é um material específico. E depois eu tenho uma membrana transparente, geralmente um poliuretano, para cobrir tudo. Como é que funciona? Qual que é a fisiologia por trás desse curativo aqui? Ele vai, primeiro, contrair a ferida, e a gente viu que é super interessante você reduzir a dimensão da ferida sem ter que fazer tecido novo, né? O organismo faz isso. Então, através dessa pressão subatmosférica, você tem uma contração centrípeta da ferida. Então, você diminui a dimensão da ferida sem ter que produzir tecido novo. Tem uma teórica de depuração da carga bacteriana, mas isso é controverso. Tem alguns estudos que demonstram uma redução da carga bacteriana, tem outros que não evidenciam isso, então isso é algo controverso. A indicação do representante sempre vai ter, né? Ele vai prometer mundos e fundos, mas não nos interessa o que tem evidência científica. Há uma redução significativa do edema e do exudato. Como eu tenho uma pressão negativa, eu tenho esse efeito de como se fosse sugando, né? Esse edema e exudato que é feito em excesso, e a gente viu que é interessante manter um meio equilibrado. Ele tem que ser úmido, mas ele não pode ser extremamente úmido. E, além disso, essa redução do edema favorece muito o restabelecimento do fluxo vascular e do fluxo linfático. A gente tem um estímulo desse aumento do fluxo sanguíneo e uma mudança no citoesqueleto. Isso é bem interessante. Essa pressão negativa subatmosférica na ferida vai provocando uma deformação no citoesqueleto celular e é um estímulo potente para a angiogênese e para a formação do tecido de granulação. Funciona da seguinte forma. Ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um play nesse vídeo aqui. Peraí. Tá rolando aí para vocês? Então, aqui nesse vídeo ele está mostrando a contração e a eliminação do excesso de exudato, né, ou de edema, e a deformação do citoesqueleto através da pressão subatmosférica, que é bem interessante porque tem um aumento do fluxo sanguíneo e do estímulo à angiogênese e à formação do tecido de granulação. Beleza? Rodou aí o vídeo? Beleza. Bem, tem outros nomes aí, comerciais. O tempo de troca desse curativo, geralmente 48 a 72 horas. Eu posso usar o VAC em tudo? Não, não pode. Tem indicações específicas. Feridas exudativas, úlceras de pressão, muito interessante o uso em úlceras por pressão. Eu acho que eu usei o termo úlcera de decúbito, né? É um termo muito inadequado, inclusive, porque a úlcera não é causada pelo decúbito. O cadeirante que fica sentado também tem úlcera, é causada pela pressão, tá? Então, corrigindo aí, o termo certo é úlcera por pressão. Feridas crônicas, feridas infectadas, feridas com exposição de estrutura nobre, às vezes em questão de prova isso aqui é uma pegadinha, você fica com receio, caraca, eu posso colocar um VAC em cima do nervo, do osso ou do peritônio, né? Porque ele pode ficar em contato com a alça intestinal? Sim, pode. Quando que eu não posso usar o VAC? Quando eu tenho uma fístula, porque senão eu vou alimentar a fístula. Quando tem tecido necrótico, a gente viu que o tecido necrótico tem que ser desbridado, removido. VAC não desbrida. Quando eu tenho osteomielite, eu preciso tratar aquela osteomielite. Quando eu tenho malignidade na ferida, né, bem óbvio, e lembrar que ferida crônica faz degeneração maligna. Tem vários epônimos. Quando é uma ferida crônica, no queimado, a gente chama de úlcera de Marjolin. E geralmente, quando há degeneração maligna, é para SEC, carcinoma espinocelular. Quando tem sangramento ativo, eu também não posso usar. E quando eu tenho déficit de coagulação, porque eu vou ter um sangramento ativo não por um vaso, mas por capilaridade. Se eu botar o VAC ali, ele vai estar estimulando o sangramento e vai espolhar o meu paciente. Gente, eu trouxe aqui um vídeo para vocês.
para mostrar esse VAC caseiro. Esse curativo é super caro, o VAC deve custar entre 8 a 10 mil reais, exige várias trocas, então é um custo que às vezes a gente não tem acesso no SUS, mas tem uma forma tupiniquim, MacGyver aí de fazer o VAC. E aí eu deixei o link aqui na aula, mas se você digitar curativo método USP, curativo a vácuo método USP lá no YouTube, você vai ver esses vídeos. Esse daqui é de uma entrevista, deixa eu mostrar ele aqui primeiro e depois eu vou passar mais rápido no outro mais técnico. E aí, depois, quem precisar, olhe o vídeo, esse segundo vídeo, porque ele... Deixa eu ver se eu consigo ir passando aqui para a gente ver junto. Ele é bem mais técnico. Pô, era para aparecer uma aqui. Queria avançar um pouco aqui, porque ele mostra no vídeo todo o material, passo a passo, regular a pressão. Então, tipo, é bem didático, dá para montar ali para um paciente. Cara, isso aqui ajuda demais. Às vezes fecha uma barriga, evita um paciente fazer um retalho. Enfim, o VAC é excelente. O link está aqui, depois, quando vocês precisarem, vocês acessam e assistam ele inteiro. Esse conteúdo, pessoal, ele não cai em prova, tá? É mais para a vida mesmo, assim, para você saber, já ter ouvido falar. O médico demonstra como curativo. Bem, referência bibliográfica, e é isso, pessoal. Alguma dúvida? Beleza, então. Que bom que foi útil aí. E, enfim, é a nossa última aula. Eu acho que vocês não rodam mais comigo, né? Espero que a gente se veja aí mais vezes no hospital. Sempre que precisarem, estou à disposição, seja lá no ambulatório, no centro cirúrgico, enfim, se eu puder contribuir de alguma forma, eu vou ficar super feliz, vocês sabem disso. Certo? Então, um grande abraço e boa sorte no próximo rodízio de vocês.